Hello, babies! Prontos para mais matemática? Vamos lá? Show de bola, né? Olha só, hoje nós vamos ver as ideias de fração, números em forma de fração. E também vamos ver a leitura dessa fração, tá certo? A gente vai começar fazendo o seguinte. Você imagina aí, não pode ter fome, hein, pessoal? Porque toda vida que a gente fala em fração, você vai ver como a gente vai lembrar logo de comida, tá? Mas nem sempre é assim. Olha só, percebe só, a Lili vai colocar aqui na tela para você. Bom, a gente vai falar sobre números em forma de fração como parte de um único elemento, de um único objeto. A fração ela foi criada pela dificuldade que as pessoas tinham em perceber que o objeto ele também pode ser dividido. Por exemplo, eu vou pegar aqui 2 lápis, tá? Aqui eu vou ter 2 unidades de lápis. Então, a matemática é muito fácil fazer com as unidades, né? 2 unidades, 10 unidades, 30 unidades, enfim. Mas, quando apenas uma unidade, ou seja, um objeto só, eu posso fracionar. Não devo, no caso do lápis, é claro. Mas eu posso pegar aqui um serrote, ó, e fracionar o meu lápis em quantos pedaços eu quiser. Eu posso? Então, a ideia de fração é que a gente pegue um inteiro e reparta ele em partes iguais. Essa é a ideia de fração. Mas, como é um número diferente, não é um número natural, ele é fração, tem outro objetivo, ele também tem um formato diferente. E esse formato diferente a gente vai ver agora, apesar de que esse conteúdo ele é para alunos de 4º e 5º ano, então você já deve ter visto nas séries anteriores. E vai relembrar ele novamente, tá certo? Por exemplo, olha só. Aqui na nossa telinha, nós vamos ter esse garoto maravilhoso, tá? Que é o Lucas. E a mãe dele comprou uma pizza, certo? Se a pizza estivesse dividida em 2 pedaços iguais e eu comesse um pedaço deles, eu comeria a metade da pizza, ou seja, eu comeria um pedaço de um objeto que foi dividido em 2, beleza? Olha só, segue o mouse. Olha só como nós escreveríamos esse pedaço de pizza. 1/2, tá vendo? Ou seja, um pedaço que ele comeu de um objeto que foi dividido em 2 pedaços, beleza? Olha só, a representação da fração seria assim. 1 é o pedaço que o Lucas comeu ou deixou, e o 2 aqui embaixo, ó, é as partes em que o objeto foi dividido. No caso aí, o objeto é essa pizza maravilhosa, tá certo? Olha só, toda vida que você for escrever uma fração, ela vai ter esse traço, tá? Não pode ser substituído pela linha do seu caderno, precisa ser um traço mesmo. Esse traço, em cima eu vou ter o numerador e embaixo eu vou ter o denominador. Vou já falar mais sobre eles, calma. Então, como é que eu leio? 1/2. Eu leio o número de cima normalmente e vou ler o número de baixo de uma forma especial. Vamos já ver quais esses nomes especiais mais para frente. Calma aí. Deixa eu passar mais aqui. Olha só. Digamos que a pizza do Lucas tivesse sido dividida em 3 pedaços. E ele tivesse comido um pedaço, ele teria comido da pizza 1/3. Tá vendo? Beleza. Digamos que se ela tivesse sido cortada em 4 pedaços, ele teria comido 1/4 da pizza, ou seja, um pedaço de um objeto que foi dividido em 4. Se ele tivesse sido dividido em 5, 3/5. Só, tá vendo? 3 partes amarelas, ó. 3/5. Aqui, digamos que ele dividiu a pizza em 6 e já comeu 5. Então, ele comeu 5/6 da pizza, tá vendo? Como o nome embaixo é diferente? Pois é. Olha só. As frações representam partes de um único elemento. É um único objeto. Nesse caso aqui, a gente está pegando a pizza como exemplo.
A pizza é o único objeto só que ela foi dividida, ela foi repartida, tá? E isso acontece com vários outros tipos de elementos. Essa palavra elementos é o nome dado aos objetos, tá bom? Agora, eu posso ter fração de um grupo de elementos. Por exemplo, essa arte aí que vocês estão vendo, essa montagem, ela foi feita com bastões e com bolinhas, certo? E a gente pode observar o seguinte, que para fazer isso foi utilizado 9 bolinhas. Eu estou lendo ali embaixo, tá certo? Ah, tia Lili, onde foi que a senhora viu 9? Eu estou lendo aqui embaixo, ó. 2 azuis, 3 vermelhas e 4 verdes. Se eu pegasse essas bolinhas e colocasse todas dentro de um saquinho, eu ia ter um grupo de objetos, não ia? E desse grupo, olha só que legal, 2 nonos, as bolinhas são azuis, 3 nonos são as vermelhas e 4 nonos são verdes, tá vendo? Então, quer dizer que eu posso fazer a fração com um objeto e reparti-lo ao meio, por exemplo. Como posso fazer com vários objetos juntos, tá certo? Beleza? E aqui você tem um pouquinho de atividade, ó. Tá vendo? Eu vou passar, porque nós temos um pouco mais de conteúdo hoje. Peraí. Eu vou passar aqui para você, certo? Ó, vou diminuir aqui, que é para poder eu conseguir passar isso aqui. Tá bom? Vamos passar aqui mais para frente, né, ó. Tem mais, gente. Calma aí. Aqui também, ó. Certo? Ó, fala também do grupo de elementos, tá vendo, ó? E a gente para aqui em leituras de fração, tá vendo? Muito legal, né? Eu falei para vocês que as pizzas do Lucas, ele tinha 2/3, né? 1/2. Tia Lili, como é que eu vou ler essa fração? Bom, agora eu vou falar do que é realmente o numerador e o denominador, que eu falei, né? Em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Toda figura, ela tem uma quantidade geral que foi repartida. Lembrando sempre que, para eu poder ter fração, eu preciso dividir o objeto ou o grupo de elementos com a mesma proporção, a mesma quantidade, em partes iguais, tá? Beleza? Não pode ser uma fininha, outra grossinha, não. Tem que ser justo. Então, toda vida que eu repartir essa figura, eu vou ter, nas quantidades que eu estiver repartindo, o meu denominador. O denominador, ele indica em quantas partes o objeto, a figura, o desenho, os elementos foram divididos. É o que fica embaixo, tá? O numerador é o número de cima. Ele vai depender da ação. Eu posso ter comido, deixado, estragado, pintado, deixado em branco, enfim, vai depender da ação que foi cometida. Por exemplo, a mãe de Bruno comprou um queijo e Bruno dividiu em 8 partes iguais. Então, tá aqui, ó. O Bruno dividiu em 8 partes iguais, certo? Como é que eu represento o queijo todo cortado? 8 oitavos. 8 em cima, 8 embaixo. Então, isso significa que o queijo ele está intacto. Aí, digamos que ele ficou com 2 partes e deu o restante aos amigos. Então, o Bruno, ele comeu 2 oitavos do queijo. Tá vendo? 2 oitavos do queijo. Aí, a gente vai informar como assim, tia Lili? O resto, tia Lili, o queijo não tinha 8 pedaços? O Bruno tirou 2, então 6 dos 8 pedaços ele deu aos amigos. Tá vendo como é legal? Né? Então, olha só, denominador indica em quantas partes faz o inteiro, o objeto, a coisa foi dividido. Ele fica embaixo. Numerador, ele fica em cima. Indica quantas dessas partes foram tomadas, pintadas, comidas, estragadas, deixadas, enfim.
né? Aí, nós temos os nomes diferentes. Toda vida, tá? Que o meu denominador tiver o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9 como denominador, eles têm nomes diferentes. O 2 é a palavra meio, 3, terço, o 4, quarto, o quinto, o 5, quinto, o 6, sexto, o 7, sétimo, 8, oitavo e o 9 é o nono, beleza? Tilili e os outros? Já vou seguir. Quando, ó ele aqui é o exemplo. Tá vendo os exemplos, ó? Tá vendo? Então, do 2 até o 9, o 1 não existe denominador 1. Porque a figura não já é 1? A figura é 1. Aí eu vou repartir essa figura. Então, no mínimo que eu vou repartir ela é o meio. Para eu ter 2 pedaços. Tá vendo? Pronto. Então, aí está o exemplo da leitura de fração. Eu vou ler o numerador normal e o denominador, esses nomes especiais, ó. 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 3 oitavos, 2 terços, 1 quinto, 2 sétimos e 4 nonos. Tá vendo a leitura como é diferente? Beleza, né? Agora, veja só. Eu tenho denominadores diferentes também. Não bastava só aqueles para aprender, né? Tem mais. Toda vida que a minha fração, ela, além desses aqui, ó, vou subir para você ver. Certo? Ó. Além desses aqui, se na minha fração tiver no denominador 10, 100 ou 1000, ele também é diferente. Quando é por 10, deixa eu passar para você ver, é décimo, ó. Quando o seu denominador for 100, ele é centésimo. Quando o seu denominador for 1000, ele é milésimo. Por que isso? Esses denominadores, eles são chamados de denominadores decimais, que é uma contagem de 10 em 10. Olha como é que fica. 7 décimos, 19 centésimos, 23 milésimos. Tem mais, viu, gente? Muito mais. Olha só, mas a gente já está finalizando. Deixa eu mudar aí, tá mudando. Pronto. Nós vimos os denominadores de 2 a 9, né? Meio, terço, quarto e tal. Vimos os denominadores de 10, 100 e 1000, décimo, centésimo e milésimo. E os outros? Qualquer outro denominador é o nome do próprio número natural, acrescido da palavra avos. Não é avós nem avós, porque não tem acento. É avos e não é junto, tá? Ó. Como assim, Lili? Assim, ó. 7, 17 avos. 11, 13 avos. 19, 50 avos. 5, 300 avos. Percebe que eu li os dois números e depois junto a palavra avos, logo em seguida? Não é assim? Show de bola, né, gente? Olha, a fração, ela precisa ser estudada bastante, certo? Para que você possa aprender e absorver tudo isso. Toda fração de denominador 100 pode ser representada somente pelo numerador, acompanhando do símbolo. Esse símbolo aqui é chamado de porcento, que representa o denominador 100. Por exemplo, 30 pedaços de um objeto que foi dividido em 100. Então, eu tenho 30%. 30 a cada grupo de 100. 70 dividido por 100. 70 pedaços de um objeto que foi dividido por 100. Então, eu tenho 70% da figura. Olha só. 30% é amarela e 70% é azul. Tá vendo? Isso também a gente vai estudar mais para frente, a porcentagem. Então, é importante você aprender isso.
toda porcentagem é calculada com denominador 100. Tá certo? Show de bola? Se teve alguma dúvida, repete esse vídeo quantas vezes forem necessário. Realiza as atividades. Próxima semana a gente vai estar corrigindo a atividade desse vídeo, tá bom? Beleza? Show de bola? Dá um like no canal, se inscreve, compartilha, aciona o sininho que tem muita coisa no canal da Tia Lili. Cheiro, boa noite.